Verdades básicas cristãs. Parte 8. No vídeo anterior, refletimos sobre o ponto de partida da salvação, o Evangelho da Graça, que nos convida a uma resposta pessoal de arrependimento e fé. Vimos que arrependimento é uma mudança de mente e coração diante de Deus, um reconhecimento sincero da nossa condição de pecado e separação. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, damos mais um passo e vamos compreender a profundidade da obra da redenção. Vamos ao conteúdo. Obra da redenção. A obra completa do Calvário inclui o sangue que satisfaz, plenamente, a justiça de Deus como propiciação pelos nossos pecados e nos purifica, e continua nos purificando, de todo pecado para termos comunhão com Deus e uns com os outros. 1 João 1 verso 7. A cruz como base para considerarmos-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6 verso 11. A vitória do Senhor sobre a morte, sobre Satanás e todas as suas hostes espirituais e a provisão para nos incluir nesta vitória e sermos, também, vencedores. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2 versos 14 e 15. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12 verso 11. Por um lado, foram mãos de homens que pregaram o Senhor na cruz, mas, por outro, foi Deus mesmo que colocou nossos pecados sobre ele e o crucificou, de forma que a cruz é obra, essencialmente, de Deus e não há nenhum crédito para Judas, para os judeus, Pilatos ou soldados. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Atos 2 verso 23. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3 verso 25. A expiação e a redenção são para satisfazer as exigências de Deus, e envolvem todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, salvação completa ou perfeita. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7 verso 25. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5 do verso 21 ao 24. A substituição, ou o primeiro aspecto da cruz, por nós, é para recebermos o benefício da morte do Senhor. O Senhor morreu por todos os homens. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3 verso 16. E cumpriu a redenção, mas a substituição só se aplica aos cristãos, para quem o Senhor tomou sobre si os pecados. O Senhor não morreu pelos pecados dos pecadores, o Senhor morreu por eles, ou seja, pelos pecadores. A redenção consumada não implica na salvação concluída. A salvação acontece no presente. Hoje é o dia da salvação. A redenção é o próprio Deus vindo para levar o pecado que o homem cometeu contra ele. O Senhor Jesus não é uma terceira parte, ele é o próprio Deus e somente ele, ao se tornar homem, poderia consumar a redenção. Sem a redenção, o pecador irá assumir a consequência do pecado, perante a justiça de Deus, e ir para a morte e o lago de fogo. Encarnação, sangue e expiação. Deus entrou na história e no tempo para consumar a redenção. João 1 verso 14.
E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Gálatas 4 verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. A encarnação é Deus entrando na criação e se tornando homem, para ser nosso Salvador e fazer a expiação pelos nossos pecados, pelo derramamento do seu sangue. 1 João 4 verso 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. 1 Timóteo 3 verso 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido acima na glória. No sangue está a vida, e o derramamento do sangue é a base da remissão dos pecados, da propiciação e da expiação. Hebreus 9 verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 1 Pedro 1 do verso 18 ao 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O homem é resgatado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz, alcançando a remissão de seus delitos, segundo as riquezas da graça de Deus. A palavra redenção inclui todos os aspectos da obra redentora de Deus, desde o seu prévio conhecimento, aos que de antemão conheceu, a predestinação, o chamamento, o arrependimento e a fé, a expiação ou propiciação, a justificação, o novo nascimento e a regeneração, a reconciliação, a santificação, a adoção e a glorificação. Pela expiação ou propiciação consumadas, o homem pode receber a reconciliação e a justificação. Se os delitos foram remidos ou cancelados, o escrito de dívida, que pesava sobre o homem, foi removido. Colossenses 2 do verso 13 ao 15. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. O Verbo se fez carne não apenas para viver uma vida humana, realizar milagres, curar, ensinar e se tornar um modelo. Ele veio a essa terra para morrer no lugar do pecador e para redimir o pecador. A palavra propiciação significa apaziguamento ou satisfação, especificamente em relação a Deus. A propiciação é um ato entre duas partes, que envolve apaziguar a ira e atender à demanda da parte ofendida. Expiação ou propiciação significa tirar a culpa, remover a culpa, desviar a ira. A necessidade de apaziguar a Deus é algo que muitas religiões têm em comum. Nas religiões pagãs antigas, ensinava-se que o homem aplacava os deuses com ofertas ou sacrifícios, o que já demonstrava alguma consciência do pecado em todos os homens. A expiação de Cristo representa um sacrifício substitutivo, que satisfez as exigências da justiça de Deus sobre o pecado. Ao morrer por nós, Cristo pagou a penalidade pelo pecado dos homens, para trazer perdão, imputar justiça e reconciliar o homem com Deus. Por sua morte, o sangue de Cristo pagou a penalidade do pecado por aqueles que Deus elegeu e escolheu salvar, os quais, através da fé e arrependimento, podem aceitar a substituição e morte de Cristo como pagamento pelo seu pecado e livramento da morte eterna. A parte principal da redenção é a propiciação e dela depende a justificação, já a reconciliação é o resultado da justificação. A expiação no Antigo Testamento é um tipo de propiciação.
Propiciação é uma palavra nem sempre bem compreendida, que aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2 verso 2. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4 verso 10. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3 verso 25. Cristo como propiciação. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Hebreus 9 verso 25. Em Levítico 16 verso 2, propiciatório, lugar da propiciação. Então, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2 verso 17. Ação da propiciação. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.